Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula de tecido muscular. A aula de hoje nós vamos falar do músculo estriado cardíaco. Veja, como vocês podem observar nesse esquema, nesse desenho, né? O músculo estriado cardíaco, né? Ele também tem estriações, por isso que ele chama estriado, né? Mas ele tem algumas diferenças em relação ao estriado esquelético que a gente vai ver ao longo do curso. A principal delas aqui a gente pode perceber que é os núcleos, eles não estão mais numa posição periférica, eles estão numa posição central. Enquanto no estriado esquelético, eles ficam na posição periférica. Lá é muitos núcleos, é multinucleado. Aqui não, cada fibra tem um núcleo, no máximo 2, né? E outra coisa interessante é que as fibras elas se ramificam, né? Você está andando aqui, de repente tem uma saída para a esquerda, outra saída para a direita, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, né? E outra coisa característica do músculo cardíaco são esses discos intercalares aqui, que são junções, né? São junções célula-célula, que a gente vai estudar, né? Ao longo dessa aula, né? Então, ele é também estriado, as fibras aqui são ramificadas, com 1 ou 2 núcleos, eles são centralizados, como você está vendo aqui. A contração do coração também é forte, também é rápida, né? E ela é contínua, né? Porque o dia que parar de ser contínua do coração, meu filho, tchau, tchau, see you, bye, bye, see you later, né? Aí morre, né? E é involuntária, você não manda no seu coração. Tem alguém aí que manda no coração? Ninguém, né? Então, o coração você não manda, meu filho. Não depende da tua vontade, né? Quem faz meditação, né, uma prática de muitos anos consegue dar uma reduzida nessa frequência cardíaca aqui através da meditação, né? Mas normalmente é um controle autônomo, né? Nós temos uma região do cérebro que faz esse ajuste de forma automática, ok? Nesse desenho aqui é para mostrar as estruturas que você tem, características do músculo cardíaco, ó. Aqui um desenho representando os discos intercalares. Percebe? Muita mitocôndria, velho. Muita mitocôndria, muito mais. Aqui, a mitocôndria no músculo cardíaco é quase 20%. No esquelético é 2% do volume da célula, né? Os núcleos, eles ficam no centro das fibras. Aqui não dá muito para ver, mas imagina que daqui até aqui é uma fibra e você tem um núcleo no centro. Ó. Daqui até aqui é uma fibra e você tem um núcleo no centro. Esse disco intercalar aqui, ó, ele conecta essa fibra com essa, certo? E ele não conecta só o da frente com o de trás, ele conecta também pelo lado, né? Ele conecta alguns discos intercalares, ficam aqui na posição adjacente. Por isso que ele faz isso aqui, ó, essa volta aqui, ó. Por isso que ele dá essa curva aqui, certo? Porque muitas vezes nessa curva é a comunicação entre uma fibra e outra, né? Embora eu não tenha nenhum exemplo nesse esquema aqui, mais pra frente a gente vai ver isso com mais calma, né? Então só para reforçar aqui, vamos ler aqui a legenda, né? Desenho, deu um corte de músculo cardíaco, observe os núcleos celulares centrais, as células musculares ramificadas, né? Você tem uma célula aqui, ó, ela vai e se ramifica, tá vendo aqui, ó? Uma parte dela veio para cá, outra parte veio para cá. Você tem uma célula aqui, ó, ramifica, um para lá, outro para cá, ela se ramifica, né? E tem as estriações representadas aqui, né? Aqui são as estriações, é um músculo estriado, né? E os discos intercalares, né? Então, repetindo então as mesmas estruturas que eu acabei de dizer nesse desenho. Aqui já é de verdade, né? Aqui já é uma fotomicrografia do músculo cardíaco. Você consegue perceber que ele é um cardíaco, ele é estriado, tá vendo as estrias? Você vê as listrinhas, né? E essa parte mais espessa aqui, ó, são os chamados discos intercalares. Nessa imagem aqui, na ponta da seta aí, como você tá vendo. Aqui já é uma fotomicrografia eletrônica. De novo, olha a mitocôndria, bastante mitocôndria, certo? Bastante mitocôndria. Olha quanta mitocôndria. Olha quanta mitocôndria. Isso é uma característica, né? M, tá vendo? Isso é uma característica do músculo estriado cardíaco, né? Ele tem muitas mitocôndrias, né? E ele tem aqui, ó, o disco intercalar. Ó, tem um disco aqui, outro aqui. Aqui é um disco intercalar. E, entendeu? Ele comunica essa fibra com essa, né? Ele interliga essa fibra com essa, entendeu? E tem também aqui retículo endoplasmático, né? E o túbulo T aqui não é tão especializado como no caso do músculo estriado esquelético, né? Tem duas flechas mostrando o retículo, aqui e aqui, o retículo endoplasmático. Aí você está vendo aqui as mesmas estruturas, ó, você tem aqui, ó, a linha Z, duas semibanda, né, I, daqui aqui a banda A, e aqui você tem um disco intercalar, certo? Então aqui, ó, aqui são cortes longitudinais de parte, perdão, são cortes longitudinais
de duas células musculares. Ó. Aqui uma célula indo para cá e outra para cá. Elas estão se ramificando. Ó. Ela se ramifica. E você tem tecido conjuntivo entre elas aqui, que são fibras reticulares, certo? A parte dos discos intercalares aqui, ó, elas têm uma porção transversal. Ó. Aqui, ó, a fibra está aqui longitudinal, o disco é transversal à fibra. Mas ele também tem uma parte dele longitudinal. Né? Aqui os dois discos que ele está mostrando dois discos intercalares em posições transversais em relação à direção da fibra. A direção longitudinal da fibra é essa que eu estou passando o mouse. Né? E ele está perpendicular, então ele está transversal. Certo? O que são essas regiões, né, de disco intercalar? Elas são regiões que você tem junção. Dois tipos de junção característica nessas posições transversais. A junção aderente e o desmossomo, que são junções que prendem o citoesqueleto de uma fibra com o citoesqueleto da outra fibra. Né? Você também tem um papel aqui de juntar a força dessa com a força dessa numa contração só, né? A força dessa com essa, a força dessa com essa, né? Esses discos intercalares nada mais são do que a zona adherens, né? Junção de aderência e junção de desmossomos. Aderência e desmossomo, né, são proteínas diferentes, mas têm a mesma função, prender o citoesqueleto de uma célula a outra, no caso aqui de uma fibra a outra, ok? Aqui é um desenho para mostrar a posição dessas junções, que você consegue mostrar melhor aqui. Ó. Vamos entender esse desenho aqui. Ó. Você tem aqui ó, a linha Z, aqui outra linha Z. Então, ó, daqui até aqui é um sarcômero. Aí você tem aqui a banda A, a banda H, e uma semibanda I, outra semibanda I, uma semibanda I, outra semibanda I. Então, eu usei as mesmas nomenclaturas que a gente usa no esquelético. Você tem essas mesmas estruturas aqui. Quando acaba essa fibra, começa a outra aqui na frente. É miofibrila, né? Esse sarcômero com esse, tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó, é um sarcômero, aqui é outro sarcômero. É a mesma fibra aqui. Aqui já é outra fibra, terminando uma fibra, começando a outra. Quando você tem a região que encaixa uma fibra na outra, você tem essas regiões aqui, ó, essas interdigitações, tá vendo? Que podem ser, né? Aqui tá mostrando como é que fica olhando de lado. Se você tirar a célula da frente, ó, fica esses piquinhos aqui, ó, esses picos, né? É isso aqui ali para dentro. Você tá entendendo? Ó? Tá vendo essa voltinha aqui? Ó? Aqui é um disco intercalar. Aqui é a porção, a porção longitudinal e aqui outra porção transversal do disco intercalar. Tá vendo? Então essa porção aqui, ó, é o risquinho, o disco intercalar, forma uma letrinha Z, não é? Ó? Parece uma escadinha, ó. Um degrau de escada isso aqui, não é? Ó? Né? Se você olhar lá atrás, ó, você vai ver um degrauzinho de escada nos esquemas, ó. Tá vendo aqui o degrauzinho de escada? Ó? Degrauzinho de escada. Né? Nem sempre na vida real você consegue ver esse degrauzinho, né? Mas nesse esquema dá para mostrar esse degrauzinho, essa linha Z, tá vendo? E aí você tem essas junções aqui. Aqui, ó, onde encaixa uma célula com a outra, o que você tem? Você tem as junções de aderência e desmossomos. E aqui do lado você tem outro tipo de junção, que é chamada junção comunicante, né? Porque o impulso nervoso passa por essa junção comunicante de uma fibra para outra. Porque você não tem um nervo conduzindo, que nem a placa motora do músculo esquelético, né? Para cada fibra muscular você tem uma terminação nervosa. Para cada fibra muscular você tem uma terminação nervosa. Aqui não tem terminação nervosa. A contração de uma fibra passa para outra por essa junção comunicante aqui, tá bom? Preste atenção que isso não está escrito no livro, eu estou falando aqui, né? O livro não destaca essa característica. Né? Então você tem aqui as junções comunicantes, né, que faz a contração passar de uma fibra para outra, que é uns detalhes de fisiologia o livro acaba não abordando, não faz falta não. Aqui então a junção de aderência, tá vendo? Por que tem essas reentrâncias aqui? Porque se você for grudar uma coisa na outra e ela for grudada de forma reta, assim, plana, ó, é mais fácil de desgrudar do que se uma coisa encaixar na outra do jeito que tá aqui, ó, tá vendo? Quando encaixa aqui, ó, só simplesmente de estar com essa volta, com essa dobra, já prende. Agora imagina se aqui, tudo, ó, em torno, durante todas as posições aqui na membrana, você ainda tiver o quê? Junções aderentes e junções demossomos. Então prende muito uma fibra a outra, certo? E isso são os discos intercalares. São essas junções comunicantes, essas junções aderentes, essas junções de desmossomos que prendem uma fibra a outra. Aqui o esquema mostrando isso, ó, tá vendo a escadinha de novo aqui? Ó? Aqui ó, você tem representando a junção aderente, aqui representando a junção de desmossomos, aqui representando a junção comunicante. De novo, aderente e desmossomo serve para quê? Aderência.
né? Serve para prender o citoesqueleto dessa célula ao citoesqueleto dessa. Não é que prende a membrana, não. São proteínas que atravessam a membrana, de um lado prende uma na outra, do outro lado prende-se ao citoesqueleto. O citoesqueleto, nós temos 3 citoesqueletos na célula, né? Mas não vamos entrar aqui na biologia celular. O citoesqueleto onde se prendem as proteínas da zônula de adesão é um. O citoesqueleto onde se prendem as proteínas do desmossomo é outro. Por isso que elas são complementares, para que você prenda a um dos citoesqueletos, né? Com uma junção e outro citoesqueleto com a outra. Então, o que prende uma célula a outra é uma estrutura muito maior do que simplesmente o contato entre as membranas, certo? E aqui a junção comunicante, né? Ela permite que os íons daqui passam para cá. Então, a despolarização daqui provoca a despolarização aqui. Então, essa contração leva a contração desse, assim por diante. O átrio contrai todo como se fosse uma unidade motora, né? Por quê? Porque através dessa junção comunicante, os íons podem passar muito rapidamente. Às vezes é difícil de entender como isso é tão rápido, é por causa da dimensão, né? A dimensão subatômica, a velocidades, os eventos mecânicos têm uma outra dinâmica diferente do nosso, né? Uma velocidade muito superior, né? Produzem muitas coisas, fazem muitos movimentos em milissegundos, em microsegundos, né? Coisa que pra gente, na nossa escala, é muito difícil. Então vamos dar um look aqui na legenda, só para reforçar o que eu já falei aqui. Vamos lá. Ó. Junções que constituem os discos intercalares. Zônulas de aderência, representados pela letra A. Situadas na parte transversal, lembra, a fibra está aqui, ó, longitudinal, ele está transversal. Do disco, prendem ao plasmalema, as junções prendem a membrana plasmática aqui, o plasmalema. Os filamentos de actina dos sarcômeros terminais. Prende os filamentos de actina. A actina, além de ser fibrila de contração muscular, ela também é um citoesqueleto da célula. Nesse caso aqui, os citoesqueletos são as próprias as miofibrilas, certo? O desmossomos é encontrado principalmente na parte transversal também, assim como a zona de aderência, né? Unem as células, impossibilitando sua separação durante as contrações. Esse desmossomo aqui, ele vai prender outro esqueleto, que é o esqueleto de filamento intermediário. Eu não preciso entrar nesse detalhe, isso é lá na biologia celular. É outro citoesqueleto que o desmossomo prende. Enquanto a zona da adênese prende na actina, né, o desmossomo prende no filamento intermediário. São 2 citoesqueletos. Só que no caso da actina, além de ser citoesqueleto aqui, ela tem função de contração, de microfibrila. E todas as células que têm um citoesqueleto de actina, né, têm movimento provocado por esse citoesqueleto de actina. Né? Por exemplo, a citocinese centrípeta da célula, quando ela vai se dividir, ela parte ao meio e vira 2 na mitose. Quem faz aquela partição, aquela divisão do citoplasma? Né? São filamentos de actina que existem dentro da célula, do citoesqueleto de actina, que fazem a constrição e partem a célula em 2. Né? Então aquele movimento é movido por citoesqueleto de actina. Né, que a actina tem vários formatos, ela pode estar no formato de microfibrila, ela pode estar presa, normalmente está presa ao lado interno da membrana citoplasmática para provocar os movimentos nas células, né? Nesse caso aqui ela está formando as microfibrilas porque está associado com as miosinas, né? A actina. Então, continuando aqui, né, o desmossomos, letra B, né? Encontrados principalmente na parte transversal do disco, unem as células, impossibilitando sua separação durante as contrações. Junções comunicantes, como letra C aqui, localizadas longitudinalmente, ó, aqui é longitudinal, tá vendo? Ó, aqui é transversal, onde você põe o pé na escada é longitudinal, ó, onde sobe o degrau é transversal, aqui é transversal, aqui é transversal. Por que transversal? Porque o sentido longitudinal da fibra está aqui. Né? Então voltamos aqui nas junções que tem posição longitudinal, né? Onde não tem tanta atração para prender uma célula a outra, a função dessa junção não é atração, né? Mas elas possibilitam a passagem de íons de uma célula para outra, facilitando a propagação da despolarização da membrana. Coisa feia, professor. O impulso nervoso passa, a contração muscular passa dessa célula para essa, através do quê? Né? De uma propagação do impulso. Porque os íons que estão fazendo a propagação na membrana aqui, ó, eles pulam para dentro, aqui para cá e dispara daqui. Certo? Aqui uma fotomicrografia eletrônica mostrando de novo, olha quanta mitocôndria. Isso aqui tudo é mitocôndria, tá vendo? Tudo isso aqui é mitocôndria. E aqui são as miofibrilas, aqui a linha Z. Vamos ver essas estruturas aqui, ó. Nós temos aqui ó, mitocôndrias, né? Aqui é a banda A, né? O que é a banda A aqui? Nessa porção aqui da banda A, você tem filamentos grossos e finos. Aqui no meio você tem a banda H. E aqui você tem 2 semibanda I, ou seja, uma banda I. No meio você tem a linha Z, igual a gente aprendeu no músculo esquelético, tá vendo? E você tem aqui o túbulo T. Aqui tem uma modificação.
O túbulo T, né, ele junta com o retículo sarcoplasmático, esse RS, aqui são retículos sarcoplasmáticos, aqui são retículos sarcoplasmáticos, que libera o cálcio para contração muscular. Mas eles são ativados pelo quê? Pelo túbulo T. O túbulo T aqui, né, ele não fica mais entre a banda I e a banda A, formando a tríade. Ele fala uma díade. Essa díade, né, é um túbulo T e um retículo só. Por isso que é 2 díades. Essa díades, né, é uma junção de um túbulo T e um retículo sarcoplasmático só, não 2, né, para controlar aqui, para disparar aqui a contração muscular e todas as fibras contraírem ao mesmo tempo, né? Então você tem essas estruturas vão se repetindo aqui, né, ao longo da linha Z, você vai tendo aqui mais túbulo, né? Túbulo T, para levar a impulso nervoso para o retículo, e aí esse retículo libera o cálcio e provoca contração muscular. O coração também é uma glândula endócrina, ele fabrica o tal do ANP, o peptídeo ou hormônio natriurético atrial, né? Aqui é P, porque antes de chamar hormônio chamava peptídeo, né? O certo aqui é peptídeo natriurético atrial, ANP, mas pode ser também hormônio natriurético atrial, né? Aí no lugar do P teria um H. Aqui está invertido porque o termo é em inglês, né? Foi publicado em inglês. Embora um dos cientistas que trabalhou na descoberta disso aqui, o professor Antunes, lá da Fisiologia de Ribeirão Preto, orientador do Daniel Badawi ali da Fisiologia, né, foi um dos pioneiros aqui no estudo do ANP. O ANP, ele é liberado pelo coração quando a pressão está muito alta, né? Ele vai atuar no rim, fazendo com que o rim jogue fora água e sal, diminuindo o volume da circulante no sistema cardiovascular, aliviando a pressão arterial, né? Ao contrário da aldosterona, que retém a água e o sal e aumenta a pressão, né? Então, você tem aqui células, dentro da célula muscular você tem essas secreções aqui, ó, os pretinhos aqui são ANP, peptídeo natriurético atrial, certo? Então, o que foi que você viu sobre o músculo estriado cardíaco? Você viu, as fibras são estriadas, assim como o esquelético no cardíaco, elas também são estriadas, só que aqui elas são ramificadas, e elas têm só um núcleo só centralizado, no máximo 2. Você tem os discos intercalares, que nada mais são do que junções aderentes, desmossomos e junções comunicantes, né? E você viu o ANP, o peptídeo natriurético atrial, né? Que é o quê? É um hormônio produzido no átrio, mas embora ele tenha mais no átrio esquerdo, mais no direito, tem também no esquerdo e tem também no ventrículo, mas o principal é o direito, né? Que é onde chega, onde retorno venoso, e ele detecta ali o aumento de pressão. O átrio detecta esse aumento de pressão, libera o ANP que vai lá no rim e fala assim, ó, joga fora sal e água. Sai o sal, junto com o sal sai a água, diminui o volume e reduz a pressão arterial. É um ajuste de longo prazo da pressão arterial, tá beleza? E é isso aí, pessoal.